Olá, pessoal! Hoje estamos aqui, eu e o Samuca, para contar o meu relato de parto em um hospital público aqui em Portugal. Então, vamos lá, que eu vou detalhar passo a passo dessa história. Tudo começou na madrugada do dia 14 de maio para o dia 15. Eu acordei no meio da madrugada, sentindo ali uma contraçãozinha um pouco dolorosa. Mas como eu já vinha sentindo várias contrações de treinamento e que sempre vinham com uma dorzinha assim, eu não levei muito a sério. Sempre fica aquele pensamento, né? Será que é? Será que não é? Mas enfim, eu voltei a dormir tranquilamente e passou. Quando foi amanhã do dia 15, eu acordei, né, para organizar minha filha mais velha para ir para a escola. E já ali preparando as coisas, preparando o lanche dela, eu percebi que eu estava sentindo muitas contrações. O vídeo tem que ser aos poucos, pessoal, porque pensa numa coisa difícil que é gravar com um bebezinho. Enfim, eu notei ali que eu estava tendo um grande número de contrações, mas elas não eram tão doloridas e não tinham um ritmo. Então eu comecei ali, né, a marcar, a contar essas contrações no aplicativo. Nem disse a meu marido nem nada, eu já estava ali com as 40 semanas mais 3 dias, já estava farta dos alarmes falsos, não queria dar mais um alarme falso a ele. Mas aí ele acabou vendo, marcando as contrações no aplicativo e já ficou naquela expectativa. Ah, será que é hoje? Será que não é? Enfim. E eu continuei marcando o resto da manhã, o início da tarde, e assim, as contrações sempre vinham. No início da tarde elas começaram a ficar mais dolorosas, mas nunca pegavam um ritmo. E aí quando foi por volta de 3h30 da tarde, nós fomos buscar a nossa filha na escola. E aí eu já estava sentindo umas contrações bem, assim, eu achava bem dolorosa. Ai, não sabia o que tinha pela frente ainda, o que me esperava. E aí nós deixamos nossa filha em casa com os avós. E eu chamei meu marido para ir passear com o nosso cachorro pelo bairro, né, para ir caminhar, para ver se o negócio desenrolava. E nós fomos passear com o nosso cachorro. Como eu disse, eu achava que estava com as contrações bem doloridas. Eu lembro de no passeio eu ter que parar e me encostar assim para respirar. E eu achava que ali já estava sentindo muita dor, né? Só que não. Então, nessa hora, assim, meu marido já queria ligar para o SNS. E eu dizia, de jeito nenhum, eu só vou ligar para o SNS quando tiver contrações de 5 em 5 minutos. Não vão me mandar para o hospital, nem nada antes disso. E sempre ali com contrações doloridas, mas que não pegavam ritmo. E aí meu marido ficava, não é melhor a gente ligar logo, vamos ligar, para saber se já dizem qual hospital que a gente tem que ir, caso o negócio desenrole mesmo e tal. E aí eu fiquei, tá bom, quando tu voltar pro trabalho, que ele trabalhava de novo às 5 horas da tarde, no caminho tu liga pra SNS só pra tirar essa dúvida. E ele, tá bom. E aí, quando foi mais ou menos 15 para as 5 da tarde, meu marido se arrumou para sair para trabalhar, porque eu disse a ele, não, vai trabalhar, porque caso o negócio não desenrole mesmo, tu vai faltar trabalho por nada e tal. E pode ser que nem seja hoje. E ele falou, tá bom. Aí se arrumou e foi. Só que assim, minha gente, quando meu marido saiu, eu senti uma contração tão dolorosa que eu já ia ligar pedindo para ele voltar, porque eu realmente tava com medo assim de parir e não dar tempo dele voltar. E só que foi ao mesmo tempo que ele ligou lá para SNS e aí ele já retornou, assim, já ligou para mim, dizendo, olha, liguei lá para SNS, para o canal, que agora tem um canal para grávidas, né? Justamente já para encaminhar para o hospital. E a mulher já nos encaminhou lá, já disse para irmos para o hospital. Atualmente nós moramos em Setúbal, mas o nosso registro da SNS ainda está com o endereço do Montijo, que é onde nós moramos anteriormente. E nos mandaram para o hospital em Lisboa Ocidental, que fica mais ou menos uns 50 minutos daqui. E aí ele voltou dizendo, não, nós vamos, porque a mulher lá do SNS já nos encaminhou e vamos embora para lá. E aí ele voltou para casa, né, que ele já estava no caminho para o trabalho.
Eu ainda fui tomar um banho quente, bem calma. E ele também tomou um banho, a gente botou as malas tudo no carro, nos despedimos da nossa filha mais nova, deixamos com os avós e seguimos para a maternidade. Nós fomos lá para maternidade São Francisco Xavier, que fica em Lisboa Ocidental. E aí fomos no caminho todo. Eu tava tendo algumas contrações. Meu marido tem até vídeo desse momento, vou botar aqui. Eu com contrações super dolorosas assim, e ele super ansioso. Fomos o caminho escutando música e tudo mais, relaxando. E aí, quando chegamos lá, na urgência, eu fui avaliada primeiramente, né? E aí me chamaram bem rápido para essa primeira triagem. A médica perguntou, né, por que eu tava lá. E aí eu falei que já tava com 40 semanas, mais 3 dias, e que tava sentindo contrações bem dolorosas. E aí ela fez o primeiro exame do toque. E ela falou, olha, você quase não tem dilatação, eu tava acho que com 1 centímetro. E ela falou que o colo do meu útero ainda estava muito grosso. E aí, na minha cabeça, eu já tava, né? Como minhas contrações não estavam com ritmo, eu já tava pensando, vamos mandar pra casa. Eu ficava falando pro meu marido, vamos mandar pra casa, que saco, eu não queria vir. Eu falei que só ia vir quando tivesse com 5 em 5 minutos e tal. E aí, me encaminharam para fazer o exame do cardiotoco. E aí, nesse primeiro exame do cardiotoco que eu fiz, as contrações não apareceram quase nenhuma. Eu quase não tinha contração. E aí eu voltei para a recepção, onde estava meu marido, para aguardar me chamarem para uma avaliação final, que é para ultrassom que iam fazer para medir o líquido amniótico. E aí eu falei pro meu marido, olha, eu nem praticamente tive contração lá no exame do cardiotoco, realmente acho que vão mandar para casa. E aí ele, calma, vai andar pela recepção. E aí eu comecei a andar pelo hospital. Sério, gente, eu acho que eu não fiquei nem meia hora andando pelo hospital. Até me chamarem para o exame da ultrassom, que iam medir o líquido amniótico, né, ali do bebê, na minha cabeça, para já me dispensar para voltar para casa, né, para ver se estava tudo bem com a quantidade de líquido amniótico e pronto. E aí, quando me chamaram para fazer esse ultrassom, a médica refez o toque em mim e aí disse, olha, ela já tá com 4 centímetros de dilatação. E a médica já falou, ela vai ficar internada. Espera só liberar uma vaga no quarto, porque tem aqueles quartos lá com bola de pilates, essas coisas, para estimular o trabalho de parto. Só que estavam ocupados no momento. E aí ela falou, tem uma que tá quase parindo. Assim que liberar, nós te encaminhamos para lá. Vamos deixar ela aqui aguardando. E aí me levaram de volta para fazer o cardiotoco novamente. E aí, gente, quando me colocaram de volta no cardiotoco, eu tenho foto, eu vou botar aqui a foto que eu mandei pro meu marido. O toco lá que marca a contração já tava em 100, que é o limite máximo da contração. Eu já tava morrendo de dor, tipo, sentindo muita dor mesmo. E pouco tempo ali fazendo o exame do cardiotoco, ainda cheio daqueles aparelhos, sentada lá na cadeira, a minha bolsa estourou. E aí eu fiquei já super nervosa, porque eu já estava sentindo muita dor. Como o hospital estava muito movimentado nesse dia, meu marido nem estava lá dentro comigo fazendo esses exames, ele estava aguardando na recepção. E aí, pouco tempo depois que minha bolsa estourou, aí me chamaram para voltar para a sala de ultrassom, né, agora para examinar como estava o bebê, porque agora já não tinha mais líquido, a bolsa já tinha estourado. E eu lembro que nesse percurso do cardiotoco para a sala de ultrassom, eu já estava com tanta dor que eu tive que me agachar no corredor, assim, para esperar uma contração passar. E aí, quando eu cheguei na sala da ultrassom, né, eu já disse à médica que estava sentindo muita dor. Pedi para o meu marido vir para junto de mim. Ela fez o toque em mim de novo e disse, olha, já tá com 7 centímetros. E aí ela falou, peça pro seu marido entrar,
e para lhe ajudar a se vestir, ele ia ajudar a trocar de roupa. E isso eu já tava, só quero uma anestesia. Nisso eu já tava, só quero anestesia, pedindo, pelo amor de Deus, uma anestesia. E aí, quando meu marido entrou para me ajudar a trocar de roupa, sério, gente, na minha cabeça, eu acho que não fazia 5 minutos que a médica tinha feito o toque em mim. O meu marido me ajudou a trocar de roupa. Eu lembro com muita dor, assim, já na maca, onde faz a ultrassom. Abracei ele, assim. E aí a médica se levantou e foi chamar a enfermeira para alguma coisa. E quando ela saiu da sala, eu virei pro meu marido e falei: chama a médica e diz que o bebê vai nascer aqui. Tá me dando vontade de fazer força. Diz que o neném vai nascer aqui. Eu lembro que meu marido olhou pra mim assim e falou: é pra eu chamar mesmo. Eu disse: chama, que tá dando vontade de fazer força. Eu comecei a gritar: vai nascer aqui! Vai nascer aqui! Gente, é engraçado o organismo da gente porque nosso corpo sabe. Nosso corpo sabe. Quando deu vontade de fazer força, eu tinha certeza que o bebê ia nascer. E aí a médica voltou correndo e fez novamente o toque e falou: ela tá com dilatação completa, e chamou toda a equipe, assim, de enfermeiros, médicos, não sei o quê. Chegaram com a maca correndo, todo mundo me transferiram de uma maca para outra. E aí eu lembro só da correria que foi, gente. Foi uma correria. Nós saímos correndo pro bloco cirúrgico. Meu marido, se você ver na foto, eu vou deixar a foto aqui, ele não tá nem com bata de bloco cirúrgico nem nada, não deixaram nele colocar nada porque não dava tempo, só colocaram uma touquinha nele lá e disseram: ela precisa de você, entre correndo. E realmente só deu tempo de chegar no bloco cirúrgico, porque assim que me colocaram lá na maca, eu fiz a primeira força que eu fiz, o Samuel nasceu. Assim, gente, o negócio foi tão rápido que eu não levei um ponto. Não tive uma laceração, não tive um corte. Da minha primeira filha eu ainda levei uns 3 pontos, mas do Samuel não tive nada. Eu lembro muito de todas as sensações, é engraçado isso. No parto da minha primeira filha, eu tomei analgesia. Então, assim, a parte do expulsivo, daquela que chamam da roda de fogo, né? O círculo de fogo, que a gente sente queimando quando o bebê vai nascer. Eu não tinha sentido isso. Tipo, o parto da minha primeira filha foi super tranquilo. E o do Samuel eu senti tudo isso. Eu lembro de cada sensação. E o Samuel nasceu assim, nas pressas, na correria, sem anestesia. Quase que nasce na urgência, na sala do ultrassom. Mas aí ele nasceu, super saudável. Colocaram ele assim que nasceu em cima de mim. Esperaram o cordão umbilical parar de pulsar. Meu marido cortou o cordão umbilical. Foi maravilhoso, assim, depois que nasce, né? Só que eu tive uma complicação. Depois que ele nasceu e tudo mais, eu já ali super feliz da vida. Tava ali com meu marido, com minha filha. E aí me levaram para a sala de recuperação. É uma salinha ali que a gente fica mais ou menos, umas 2 horas, né, após o parto, pra ver se tá tudo bem antes de ele mandar para o quarto. E aí, quando eu cheguei nessa sala de recuperação, eu percebi que eu tava sangrando muito. E aí, quando eu relatei que tava sangrando bastante, veio a equipe médica novamente me examinar. E aí, realmente, quando eles apertavam assim meu útero, eles perceberam que eu estava sangrando mais do que o normal. E a médica, ela me explicou que assim, como o meu parto se desenvolveu extremamente rápido, como foi uma coisa muito rápida, o útero ele contraiu e ficou cheio de coágulos lá dentro. E aí o que acontece? Eu ia ter que voltar para o bloco cirúrgico e aí sim tomar anestesia, me deram anestesia geral para poder fazer uma curetagem para que eu não ficasse sangrando tanto. E aí eu lembro de quando me disseram que eu ia ter que ir pro bloco cirúrgico, que ia ter que tomar uma anestesia geral. Eu fiquei com muito medo. Confesso, fiquei morrendo de medo, porque eu nunca tinha tomado anestesia geral. Eu tava ali, o meu marido ia ter que ficar com o nosso filho, né? Ele teve que ficar com o Samuel, então eu ia sozinha. Então eu ia sozinha para um bloco cirúrgico. E eu lembro que foi uma sensação muito ruim, assim, pra mim. Eu falava pro meu marido que
tava com muito medo, que não queria morrer e tal. Eu lembro que, bichinho, eu deixei ele tão nervoso. Ele ficou ali com o nosso filho e me levaram, enfim. E depois eu percebi que essa foi uma decisão super acertada da equipe médica que me acompanhou. Depois eu dividi o quarto com uma mulher, outra brasileira também. Sim, isso é uma coisa. Aqui nas maternidades públicas nós dividimos o quarto com mais uma pessoa e o acompanhante não passa a noite com a gente, tá? É só nós e o bebezinho na madrugada. Sim, essa outra brasileira que dividiu o quarto comigo, ela teve esse mesmo problema que eu, só que a equipe que acompanhou ela decidiu não decidiu fazer esse procedimento, né, de levá-la para o bloco cirúrgico de imediato. E aí ela acabou passando vários dias no hospital. Ela passou, se eu não me engano, uma semana lá internada, justamente porque não fizeram esse procedimento com ela e acabou desenvolvendo um monte de consequências depois. Sim, eu dei entrada na maternidade às 6h30, mais ou menos, da noite, e o Samuel nasceu às 10 horas. Esse foi o tempo aí do parto. Tempo aí que tudo isso aconteceu e pra mim parece que foi bem menos. Na verdade, pareceu, foi uma loucura tão grande, uma correria tão grande que eu nem vi o tempo passar. Como ele nasceu às 10h30 da noite da quinta-feira, e aí aqui ficam 2 dias internados quando é parto normal. Era para eu ter alta na noite do sábado, mas como fazia as 48 horas, 10h30 da noite do sábado, eu só tive a alta no domingo. E é isso aí, pessoal. Esse é meu relato de parto no hospital público aqui em Portugal, aqui em Lisboa. E eu quero dizer que sou muito grata a toda a equipe que me acompanhou. Eu fui muito bem atendida, muito bem assistida por todas as pessoas no hospital. Fui super bem tratada, a comida foi maravilhosa. O quarto que eu fiquei, com vista para a Torre de Belém. Então, assim, eu não tenho nada a me queixar, muito pelo contrário. Foi maravilhoso, apesar dos pesares. Apesar de achar que quase ia morrer da dor de um parto normal sem anestesia. Tenho boas lembranças do dia. E é isso. Estamos aqui, eu e o Samuca. O Samuca já está com 1 mês e 15 dias. E estamos muito felizes. Beijinhos.